Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já terminou um relacionamento e pensou: essa pessoa não era a pessoa certa? Imagino que sim. Eu já pensei. Conheço gente que já pensou. É a conclusão mais confortável do mundo, porque resolve tudo sem que você precise fazer nada. Não funcionou? Pessoa errada. Vamos para a próxima. Tem um filósofo chamado Alain de Botton que passou anos pensando sobre relacionamentos e chegou a uma conclusão que a maioria das pessoas não quer ouvir. A gente não sabe amar. Não é que você escolheu mal, é que você nunca aprendeu o que está fazendo. Ninguém aprendeu. A gente entra no maior projeto emocional da vida humana com zero treinamento e ainda se surpreende quando explode. Imagina chegar no Everest de bermuda e chinelo de dedo. É exatamente isso que a gente faz. Todo mundo se prepara para a carreira, para investimento, para aprender inglês. Mas amor? Ah, isso é natural. Vai fluir. Não vai não. E quando não flui, a culpa é da montanha. O negócio é o seguinte: a ideia de que existe uma pessoa certa para você talvez seja a coisa mais destrutiva que a cultura romântica já inventou. Por quê? Porque cria um sistema perfeito em que você nunca precisa se responsabilizar por nada. Deu ruim? Pessoa errada. Vai no app, desliza para a direita, recomeça. É elegante, é confortável e garante que você vai repetir o mesmo ciclo até morrer. Pensa na matemática disso. Cada relacionamento que você já teve tinha uma variável em comum. Uma só, você. Mas a conclusão que a gente tira é sempre sobre o outro. Ele era imaturo, ela era controladora, não tinha química, não era o momento. Qualquer explicação serve, desde que não aponte para o espelho. De Botton diz uma coisa que parece óbvia, mas que dói quando você para absorver. A gente é uma sociedade obcecada em encontrar a pessoa certa, sem nunca parar para pensar em como se tornar a pessoa certa. Isso não é autoajuda motivacional, é um diagnóstico frio. Você entra em todo relacionamento carregando padrões que foram instalados antes de você ter consciência de qualquer coisa. Infância, primeiras rejeições, primeiras decepções. Tudo isso vira um roteiro que você repete em loop, com atores diferentes, mas com o mesmo texto. Troca o elenco, o roteiro continua o mesmo. E o pior, você não consegue enxergar esse roteiro sozinho. Precisa de alguém que te mostre. Um terapeuta, um parceiro que te confronta, um conflito que você não consegue mais ignorar. Autoconhecimento não é meditação numa praia. É desconforto ativo. É sentar com a possibilidade de que o problema, pelo menos em parte, é você. A pergunta: como você é louco? E isso nos leva a uma pergunta. A pergunta que de Botton diz que deveria ser feita em todo primeiro encontro e que praticamente ninguém tem coragem de fazer. Não é sobre trabalho, nem família, nem planos para o futuro. É mais simples e mais assustadora que tudo isso. Como você é louco? Deixa eu explicar por que essa pergunta é um filtro melhor do que qualquer outro papo de primeiro encontro. Você está num jantar, a pessoa na sua frente é bonita, é engraçada, parece interessante. Aí você pergunta isso e tem duas reações possíveis. A primeira, a pessoa ri, pensa um segundo e diz: boa pergunta, deixa eu te contar. E começa a falar do pai que nunca estava presente, do ex que a deixou com medo de confiar, do jeito que ela some quando fica ansiosa. Não precisa ser uma confissão completa, só precisa ser real. Essa pessoa está minimamente em paz com a própria bagunça. Isso é raro, isso vale ouro. A segunda, a pessoa franze a testa e diz: como assim, louco? Eu não sou louco. Ou pior, fica ofendida. Que pergunta estranha. Pede a conta e vai embora. O recado de de Botton sobre isso é direto: corre. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque ela ainda acredita que é possível existir sem bagagem. E alguém que não reconhece a própria bagagem vai jogá-la em cima de você, sem aviso, no pior momento possível. E ainda vai achar que a culpa é sua. Todo mundo é louco. A questão não é ser ou não ser. A questão é se você tem alguma intimidade com a sua loucura específica. Se você sabe o nome dela, se consegue ao menos dar um sinal de alerta antes de explodir. Pensa numa relação como dois carros num cruzamento. Se nenhum dos dois sabe que os freios podem falhar, é acidente na certa. Se os dois sabem e avisam um ao outro: olha, quando eu fico com medo, eu ataco em vez de pedir ajuda. Quando eu me sinto ignorada, fico em silêncio por dias. Aí dá para desviar. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser legível.
E aqui está o ponto que a maioria erra feio no começo de um relacionamento. A gente passa os primeiros meses mostrando a versão editada de si mesmo. Esconde as arestas, exagera nas qualidades, performa uma estabilidade que não existe. Funciona por um tempo. Aí a vida aparece. Estresse, cansaço, um dia ruim, uma discussão pequena que de algum jeito vira gigante. E o roteiro de verdade começa a rodar. O outro lado olha para você como se você fosse um estranho. Quem é essa pessoa? Não é que você mudou, é que você finalmente apareceu. O script da infância. De Botton chama isso de script da infância. A ideia é simples. A forma como você aprendeu a se relacionar quando era criança virou um modelo, um template. E você aplica esse template em todo mundo que chega perto. Parceiro, amigo, chefe. Não porque escolhe, porque é automático. É o único jeito que você conhece de funcionar quando as coisas ficam intensas. Quem cresceu num ambiente onde o amor vinha com condições, vai, inconscientemente, testar o parceiro o tempo todo. Quem aprendeu que se aproximar dói, vai sabotar o relacionamento justamente quando ele começa a ficar bom. E não por maldade, por familiaridade. O cérebro prefere o padrão conhecido, mesmo quando o padrão conhecido é uma droga. O problema de verdade é que você não consegue enxergar isso em si mesmo só pensando muito. Não funciona assim. Você precisa de atrito. Precisa de alguém que chegue perto o suficiente para ativar o roteiro. Aí você observa o que acontece. O impulso de fugir, a vontade de atacar, o silêncio que vem do nada e começa a perguntar de onde isso vem. Calma. Não é fraqueza. É o trabalho mais difícil que existe. E começa, literalmente, com a pergunta mais estranha que você pode fazer num jantar. Tem uma cena que acontece em todo relacionamento, sem exceção. Você está brigando com seu parceiro por algo completamente idiota. A louça, o tom de voz, quem esqueceu de responder a mensagem. E de algum jeito a briga fica grande demais para o tamanho do assunto. Você sente uma coisa que não bate com a situação. Raiva demais, mágoa demais, uma intensidade que não faz sentido para uma louça suja. Sabe por quê? Porque você não está brigando com seu parceiro. Você está brigando com outra pessoa. Uma que provavelmente nem sabe que está na sala. Todo mundo chega num relacionamento com uma mochila. Não a mochila dos ex, dos relacionamentos anteriores. Essa é a mochila pequena. A grande, a que pesa de verdade, vem de muito antes. Da primeira vez que você pediu atenção e não recebeu, da primeira vez que mostrou quem você era e foi rejeitado, do jeito como o conflito era resolvido, ou não era, na casa onde você cresceu. Isso não é poesia. Ficou parecendo poesia, né? Mas é neurologia. O seu cérebro aprende padrões de segurança e de perigo muito cedo e passa o resto da vida aplicando esses padrões a situações novas. Então, quando o seu parceiro fala num tom específico, algo no seu sistema nervoso reconhece aquele tom, não dele, de outra pessoa, de outro tempo, e reage de acordo. O problema é que a reação chega antes do pensamento. Você já está na defensiva, já está fechado, já está atacando, e só depois vem a pergunta: por que eu reagi assim? De Botton fala de uma linguagem terapêutica nos relacionamentos, e não estou falando de ir ao psicólogo. Falo de algo bem mais simples. Conseguir dizer: eu ouço o que você está falando, mesmo que eu discorde, em vez de: você está errado e é igualzinho à sua mãe. Parece básico, só que, no meio de uma briga, o básico some primeiro. O que fica é o roteiro, e o roteiro tem falas decoradas. Você sempre faz isso. Eu sabia que ia ser assim. No fundo, você dispara frases que parecem ser sobre o presente, mas têm cheiro de passado. São acusações ensaiadas muito antes dessa relação existir. A questão não é eliminar o roteiro. Isso não é possível, pelo menos não tão rápido. A questão é desenvolver um segundo de consciência entre o gatilho e a reação. Um segundo em que você consegue pensar: isso que eu estou sentindo é proporcional? É sobre agora, ou eu trouxe de algum outro lugar? Esse segundo vale mais do que qualquer técnica de comunicação não violenta que você já leu num livro. Porque o que destrói relacionamentos raramente é a briga em si. É a incapacidade de sair dela, de reparar, de olhar para o outro depois da tempestade e dizer: está tudo bem, vamos entender o que aconteceu.
em vez de acumular mais uma camada de ressentimento que vai ficar lá, quieta, até a próxima vez. Reparar é o jogo todo. Reparação é uma habilidade, e não é o mesmo que não brigar. Casais que não brigam estão escondendo alguma coisa. Reparar é conseguir voltar, é conseguir dizer, eu errei aqui, sem sentir que o mundo vai acabar. É conseguir ouvir, você me machucou, sem transformar isso num ataque à sua existência inteira. E isso, curiosamente, não tem nada a ver com o quanto você ama a pessoa. Tem a ver com o quanto você se conhece. Deixa eu te falar uma coisa que ninguém fala sobre casamento. Aquele casal que você olha e pensa, nossa, que relacionamento lindo, já se odiou. Já dormiu na cama um para cada lado com aquele silêncio pesado que dura dias. Já disse coisas que não deveria. Já pensou, cada um no seu canto, se valeu a pena? O relacionamento não é lindo porque nunca quebrou. É lindo porque foi remendado tantas vezes que os remendos viraram parte da estrutura. E a gente não aprende isso. A gente aprende o outro lado. O conto de fadas, o amor que supera tudo, a pessoa certa que vai fazer tudo fazer sentido. Aí, quando a primeira crise aparece, a conclusão é automática. Alguma coisa está errada. Com a relação, com a pessoa, com a escolha. Não pode ser normal sentir isso por alguém que eu amo. Pode. E é a coisa mais normal do mundo. De Botton escreveu um artigo para o New York Times chamado Por que você vai casar com a pessoa errada? Viralizou. Sabe por quê? Porque tocou uma ferida que muita gente carrega em silêncio. A sensação de que escolheu mal, de que existe alguém melhor por aí, de que o que se tem em casa não é suficiente. O artigo não disse, vai dar tudo certo. Disse, vai ser difícil, vai ser imperfeito e está tudo bem. Isso é pessimismo. E pessimismo, nesse contexto, é o maior ato de amor que existe. Quando você entra num relacionamento esperando perfeição, qualquer problema vira evidência de fracasso. A discussão não é uma discussão, é um sinal de que não combina. O período difícil não é uma fase, é prova de ter escolhido a pessoa errada. E aí você vai embora, encontra alguém novo, no começo é ótimo, depois vem a primeira crise e você vai embora de novo. Compatibilidade não é o ponto de partida. É o destino. Duas pessoas não chegam prontas, encaixadas, calibradas uma para outra. Elas constroem isso com tempo, conflito e as conversas difíceis que ninguém quer ter, mas que precisam acontecer. Compatibilidade é resultado de 2 anos de trabalho, não condição para começar. Então, quando você olha para o seu relacionamento e vê diferenças, jeitos diferentes de lidar com dinheiro, com conflito, com silêncio, com família, a pergunta não é, será que a gente combina? A pergunta é, a gente está disposto a trabalhar nisso? Porque diferença não é incompatibilidade. Diferença é a matéria-prima bruta. O que você faz com ela é que define tudo. E a ironia linda disso, os casais que aguentam crise não são os que têm menos problema. São os que desenvolveram ao longo do tempo uma espécie de confiança na própria capacidade de reparar. Eles já quebraram antes, já voltaram antes, sabem que dá. Essa memória de reparação é o que sustenta o relacionamento quando a próxima tempestade chega. É quase como cicatriz. A pele que fecha sobre um corte fica mais grossa que a original, mais resistente. O relacionamento que atravessou crise e foi remendado com honestidade tem uma textura que o relacionamento novo e perfeito nunca vai ter. Então, para de procurar alguém com quem você nunca vai ter problema. Procura alguém com quem vale a pena ter problema. Quem é você num relacionamento? Agora, a pergunta mais simples que eu tenho para te fazer hoje, e que a maioria nunca respondeu de verdade. Quem é você num relacionamento? Não quem você acha que é. Não quem você é quando está bem, descansado, num bom dia. Quem é você quando está com medo, quando se sente ignorado, quando alguém chega perto demais, quando alguém começa a ir embora? Essa pessoa que aparece nessas horas, você conhece ela? Provavelmente não tão bem quanto pensa. E isso não é crítica, é só como o autoconhecimento funciona. Ou melhor, como ele não funciona sozinho. Tem uma limitação física nisso. Para ver a parte de trás da sua própria cabeça, você precisa de espelho. Não porque você é burro, porque você não tem olhos ali. Com a emoção é igual. Tem partes de você que só aparecem em relação, no atrito com outra pessoa, no espelho que o outro oferece, no reflexo que chega quando alguém te confronta com algo que você não queria ver. Sócrates, o cara que a história elegeu como o mais sábio da antiguidade,
Quando perguntaram por que ele era tão sábio, respondeu que era porque sabia o que não sabia. Na época pareceu modéstia. Não era. Era o diagnóstico mais preciso sobre inteligência que alguém já fez. Saber o tamanho da própria ignorância é o começo de tudo. E na vida emocional, isso é ainda mais verdadeiro, porque a gente desenvolve desde cedo uma habilidade extraordinária de não se ver. A psicologia chama de mecanismo de defesa, formas que a mente inventa para te proteger de informações dolorosas demais para absorver. Culpar o outro em vez de se examinar. Mudar de assunto quando a conversa chega perto demais. Ficar ocupado o suficiente para nunca ter que sentar com o desconforto. Funciona muito bem. O problema é o preço. Você vai repetindo padrões sem entender por quê. Vai saindo dos relacionamentos com a mesma sensação estranha sem conseguir nomear o que aconteceu. Vai encontrando sempre o mesmo tipo de pessoa, ou criando, em pessoas diferentes, a mesma dinâmica de sempre. Terapia existe para isso, não para te consertar. Você não está quebrado, mas para te tornar legível para você mesmo. O terapeuta ouve o que aconteceu na segunda-feira, na viagem, no jantar com a família e começa a enxergar um padrão que você não consegue ver porque está dentro dele. Repara que nessa relação você fez isso, na anterior você fez aquilo e você mencionou que seu pai fazia algo parecido. Aí algo clica. E agora a parte que ninguém quer ouvir. Isso leva tempo, muito tempo. De Bottom compara com aprender um idioma na meia-idade. Imagina que você decidiu aprender finlandês aos 40. Vai a 6 aulas, mal consegue dizer o próprio nome e conclui que o método não funciona. Qualquer um diria, você está sendo impaciente, é claro que não aprendeu em 6 aulas. Com padrão emocional é igual, só que pior, porque o padrão foi instalado ao longo de décadas, num período em que você não tinha escolha nem consciência sobre nada. Desfazer isso não acontece em 6 sessões. Acontece devagar, com recaída, com dias em que parece que você voltou à estaca zero. A diferença que importa aqui não é entre quem já chegou e quem ainda não chegou. É entre quem sabe que está aprendendo e quem acha que já sabe de tudo. Quem acha que já sabe de tudo para de prestar atenção, para de se perguntar, para de crescer. E um relacionamento com alguém que parou de se perguntar é um lugar muito mais solitário para se estar. A internet te ensina quando sair, não como ficar. Tem uma coisa estranha acontecendo nos últimos anos. A gente nunca falou tanto sobre saúde mental, relacionamento, trauma, apego. Nunca teve tanto conteúdo sobre isso. Podcast, vídeo, post, carrossel de 10 slides, explicando seu estilo de apego ansioso e por que ele arruína tudo. E mesmo assim, as pessoas nunca estiveram tão perdidas em relacionamentos. Não é coincidência. O problema não é o conhecimento, é o que a gente faz com ele. Houve uma virada silenciosa em algum momento. A linguagem terapêutica, que deveria nos tornar mais conscientes de nós mesmos, virou, principalmente nas redes, uma ferramenta de diagnóstico do outro. Seu ex era narcisista. A pessoa com quem você está saindo é evitativa. Aquela amiga é borderline. Todo mundo tem uma etiqueta. Todo mundo tem uma red flag. Todo mundo é o problema, menos você, que está ali, lúcido, reconhecendo os padrões tóxicos ao seu redor. É muito reconfortante e é uma armadilha perfeita, porque enquanto você vira cada vez mais especialista em identificar o que está errado nos outros, a pergunta que realmente importa nunca é feita. O que eu trouxe para essa relação? Onde eu falhei? Que parte disso é minha? Não por masoquismo, não para se culpar de tudo, mas porque você era metade da equação. Você sempre foi. Um relacionamento não é de uma pessoa só. De Botton fala uma coisa direta sobre isso. Se você está procurando uma pessoa sem red flags, boa sorte. Todo mundo tem. Red flag é só outro nome para ser humano. Adão e Eva tinham red flags. É literalmente a história mais antiga que existe. O negócio não é encontrar alguém sem problema. É encontrar alguém com quem você consegue trabalhar os problemas. Mas isso não vende, né? Legal. O que vende é a historinha da Disney. Ah, que é isso que isso faz? Tá, mostra o mapa, já tem o mapa. Jovem, o que você faz aqui? Ei, jovem, você tá pensando em ir a algum lugar primeiro, ver se não precisa de nada. Não sobrou muita coisa por aí afora. Beleza, a gente vai assim mesmo. Cataratas.
A internet ficou muito A gente vai boa assim em mesmo. ensinar quando sair e péssima Obrigado em ensinar pela como preocupação. ficar. E mais importante, como crescer dentro de um relacionamento difícil. Como sentar Vamos lá, desconforto. pequeno Como Greek. ouvir uma verdade sobre si mesmo Eita, sem transformar bicho. isso em uma ameaça. Como reparar O em vez de pilantra, acumular. agora O sai. resultado é uma geração que sabe o nome de Ah, todos os sinais, pensei que mas fosse não morrer. sabe o que fazer quando o relacionamento fica feio Tá de um lá, jeito filho. real, cotidiano, Ótimo. sem drama, só difícil. Amor não é um estado Tá, que tem você coisa pra encontra. cá, isso aqui deve É ser uma um... prática que você com escolhe certeza. todo dia, muitas vezes contra o próprio instinto. É escolher Tá, curiosidade em vez de julgamento quando seu Quê? parceiro faz algo que você não entende. Fim de jogo. É escolher Continua, a conversa claro, né? difícil em Eu vez nem do tava silêncio prestando atenção ao confortável. meu HP, pra É se ser bem perguntar, honesto. o que eu estou fazendo por isso? Vamos lá. Antes Pode ser de que eu perguntar esteja o que bem... está errado com o outro. Não, não... É chato Tudo às de vezes? novo. É trabalhoso? Não, Também. peraí. Mas vou te contar o que é mais chato e mais trabalhoso. Chegar perto dos 50 tendo saído de 15 relacionamentos. Tá, vamos lá. Deixa eu salvar aqui pra não ter que os mesmos padrões, passar por tudo isso a mesma novamente. sensação de que as pessoas são impossíveis, Salva. sem nunca ter parado para considerar. Podia que ter dado um tudo autosave tudo ali, né? isso era você. Não existe pessoa Pouco antes certa de eu esperando sair, em já algum tinha lugar pego a no missão mundo. e tudo mais. Existe o trabalho de se tornar Esse cara vai alguém falar capaz comigo de amar novo? de Não, verdade, obrigado, com vambora. tudo que isso significa, com a bagunça, com a crise, com os remendos, com os dias feios, ou você Ué? pode continuar deslizando para a direita,